Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto milenar, o livro do Gênesis, mas por um ângulo completamente diferente. Não como um documento religioso ou histórico, mas sim através das lentes da simbologia da maçonaria. Bom, vamos pensar nisso. A ideia aqui é bem provocativa. E se Gênesis, ou Bereshit, como é em hebraico, não for só sobre o passado? E se for, na verdade, um projeto simbólico? Quase um manual para construir algo muito mais profundo? O próprio ser humano e a sociedade? Pois é, para a maçonaria, Gênesis não é sobre contar a história do mundo, é sobre estabelecer os princípios filosóficos que são a base de tudo. É o alicerce para o trabalho do maçom. Não se trata de erguer prédios de pedra, mas de construir um caráter moral e uma sociedade mais justa. Essa jornada simbólica que a gente vai explorar se divide em 4 grandes etapas, que espelham direitinho a progressão maçônica. Tudo começa com o passo 1, lançando a fundação, claro. Depois, a gente passa para o passo 2, que é talhar a pedra, puro trabalho de autoaperfeiçoamento. Em seguida vem o passo 3, a ascensão espiritual, e para fechar, a obra do mestre no passo 4. É essa estrutura que vai guiar a nossa análise. Vamos começar então pela fundação. Ok, vamos lá. Essa primeira fase da jornada cobre aqueles passos essenciais para sair da ignorância e começar a caminhar em direção ao conhecimento, à luz. É o ponto de partida de qualquer grande construção, não é mesmo? O interessante aqui é ver como essas histórias tão conhecidas se transformam em símbolos poderosos. Olha só. Primeiro, o Faça-se a Luz de Bereshit representa a iniciação, o primeiro passo para fora da escuridão. Depois, a Arca de Noé simboliza a loja maçônica, vista como um lugar seguro que guarda a sabedoria no meio do caos do mundo. E por fim, o chamado de Abraão. Isso simboliza a coragem que a gente precisa ter para abandonar velhas ideias e ir em busca da verdade. Agora vamos avançar um pouco. Com a fundação pronta, o trabalho agora é interno. Essa fase é toda sobre o autoaperfeiçoamento, sobre encarar de frente os nossos desafios éticos e morais. E aqui a gente chega num conceito central, a pedra bruta. A história da expulsão do Éden, por essa ótica, não é uma punição. É o começo da jornada. É deixar um paraíso de instintos para entrar no mundo do trabalho consciente, onde cada um é responsável por talhar o próprio caráter e construir seu destino. E essa história ilustra de forma brilhante o conflito que todo mundo tem dentro de si. A rivalidade entre os irmãos Jacó e Esaú é uma grande alegoria. É a luta interna entre as nossas paixões, os instintos, representados por Esaú, e a nossa razão, a busca espiritual, representada por Jacó. O objetivo é fazer com que a razão guie o caminho. Muito bem, com a pedra sendo trabalhada, a jornada continua, só que agora para cima. Este terceiro bloco mostra a subida, ativa e consciente, em direção ao autodomínio, à iluminação. A escada de Jacó é, talvez, um dos símbolos mais fortes que Gênesis oferece. Ela não é um pulo mágico, sabe? É uma subida gradual. Cada degrau é uma virtude, temperança, coragem, prudência que precisa ser conquistada, uma por uma, ao longo de toda a vida. E aí chegamos num ponto crucial, a transformação. A famosa luta de Jacó com o anjo é uma metáfora do confronto com o próprio ego, com as nossas falhas. E ao vencer essa batalha, ele não é mais só Jacó, ele se torna Israel. Ele ganha um novo caráter, uma nova identidade, e agora está pronto para ser um pilar na construção da comunidade. Agora, vamos para a fase final dessa jornada. Aqui, o indivíduo que já se aprimorou não guarda mais a sabedoria só para si. Ele usa tudo o que aprendeu para o bem de todos. A história de José no Egito é o grande final dessa jornada. Ele usa sua inteligência não para ganho pessoal, mas para administrar e salvar uma nação inteira da fome. E o mais importante, ele perdoa os irmãos que o traíram. Isso simboliza o triunfo da fraternidade, restaurando a harmonia e provando que todo aquele trabalho interior agora serve ao mundo. Então, no final das contas, o que o Gênesis se torna sob essa ótica? Ele se revela uma verdadeira caixa de ferramentas simbólica. A conclusão é que Gênesis, interpretada assim, não é um livro de regras, mas um guia que atravessa o tempo. Ele nos dá ferramentas simbólicas como o esquadro, para a gente garantir a retidão, e o compasso, para manter nossas paixões sob controle, transformando o caos pessoal numa vida com propósito e estrutura. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se essa interpretação simbólica transforma o Gênesis num manual para a construção do ser, que outros projetos, outros guias para a vida não devem estar escondidos bem na nossa frente, em mitos e histórias que a gente acha que conhece tão bem.
fica a provocação. Afinal, a busca pelo conhecimento nunca termina.